Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sempre maravilhoso nos juntarmos para falarmos do Evangelho, aprofundarmos nos temas tão importantes dessa doutrina tão maravilhosa. Estamos hoje aqui na nossa casa, no estudo do livro do Evangelho, hoje com a nossa querida amiga Márcia Maria, está trazendo para nós do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o tema, os inimigos desencarnados. Então vamos todos entrar dentro de uma sintonia de amor, de luz. Nesse momento, cada um de nós entregues, procurando manter a sintonia com o alto, permitindo que toda a energia sublime, que toda essa vibração de luz e de amor possa chegar aos nossos corações, invadindo os nossos cérebros, impulsionando as nossas células, percebendo o quanto que nós somos uma vibração de amor e de luz, quando nos colocamos à disposição de toda essa atmosfera preparada de uma forma tão carinhosa pela espiritualidade, ligando cada um de nós uma grande rede de luz, de serenidade e de amor. Mestre Jesus, Senhor Divino, nesse momento, Senhor, onde acerenamos um pouco os nossos corações para receber todo o ensinamento, a pesquisa, o estudo da nossa querida amiga, que as suas palavras possam soar em nossos corações com um hino de amor, de esperança, na certeza, Senhor, do que nós sempre precisamos acreditar no dia a dia, acreditar nas tuas palavras e acreditar no poder que a espiritualidade tem em nossas vidas. Que o tema seja para nós refletido à luz da nossa doutrina, que traz todo esse entendimento para que nós possamos caminhar de uma forma mais segura, mais consciente. Sabemos que como espíritos imortais que somos, precisamos introduzir em nossas vidas conceitos importantes, que nós possamos nos sentir nessa noite mais especiais. E que Jesus continue a nos abençoar, hoje, agora e todos sempre. Não, eu só volto. Com certeza. Esse é por causa do... Boa noite. O pessoal ficou lá atrás, né? Tudo lá atrás. Mas, graças a Deus, né? Obrigada a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente estudar um tema tão bom, tão importante e tão necessário para cada um de nós, né? Vamos todo mundo junto crescer no trabalho e essa nossa vibração, que ela chegue hoje até Santo Antônio, né? Que é o dia de Santo Antônio, e é muito bom ver jovens por aqui, né? Ao invés de estar na rua, com suas namoradas, estão aqui. Bom, que o próprio Santo Antônio receba a nossa vibração, a nossa energia, o nosso amor, o nosso carinho. Gente, esse tema, ele, lá no livro do Evangelho, antes de começar a conversa, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser fazer algum comentário, é só levantar a mão que eu não tenho esse problema não, a gente conversa, certo? Então, esse tema, essa lição,
ela lá no Evangelho, o item 5, é bem pequenininho, é o item 5 e o item 6. É pequeno a lição, mas ela é enorme para o nosso conhecimento, porque ela vai tratar do perdão. E perdão é uma lição que a gente precisa aprender. E eu acho que Kardec, ele foi muito feliz em colocar essa lição no Evangelho, principalmente em tratando de inimigos, né? Quase nenhum de nós aqui tem inimigo, né? Né? Então, ao longo da nossa vida, a gente não sabe porque a gente está, nesse momento, vivendo só uma parte da nossa vida. Eu acho muito importante, quando numa prece ou numa conversa, a pessoa já diz assim, já trata nós como espírito, nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Tem muita gente que ainda tem dúvida. Eu sou eterno ou eu sou imortal? Não. Nós somos imortais, eterno é Deus, que não teve começo e nem vai ter fim. Como nós somos criaturas, nós fomos preparados para viver a eternidade, mas somos espíritos imortais. E já devemos pensar e agir como espírito imortais que nós somos. Infelizmente, a gente ainda age muito como matéria, não é? A gente vive na matéria, age como matéria, mas o nosso pensamento ele tem que mudar. Ele tem que ser e estar como espírito, nós somos espíritos. E Silvinha trouxe isso na prece, isso é muito importante para a gente refletir, né? Então, como eu estava dizendo, a gente está vivendo só uma pequena parte da nossa vida. Nenhum de nós aqui sabe quando a gente foi criado, mas nós fomos criados. E hoje, a gente pode dizer que está vivendo a melhor parte da vida da gente. É hoje. A gente já passou por muitas coisas, mas hoje é a nossa melhor reencarnação, é essa, né? Então, a gente não sabe o que foi que a gente fez em outras vidas lá atrás, no nosso pretérito. Por quê? Porque é lançado o véu, né, do esquecimento para a gente não saber mesmo. Porque imagina só se a gente soubesse quem fomos nós. A gente precisa só pensar assim, qual é o planeta que eu estou hoje? Vocês sabem, a gente sabe que é Terra, né? Mas por quê? Qual é a Terra, ela é diagnosticada como planeta de quê? Falou tão baixinho, pode falar alto. Planeta de provas e expiações. A gente praticamente é recém-saído de um planeta primitivo e a gente já está caminhando para a regeneração. A regeneração, ela vai começar dentro de nós, né? Será que todos nós vamos para a regeneração tão falada? Então, ir para a regeneração vai depender de agir como espírito. O que é que eu estou fazendo hoje para merecer algo melhor amanhã? É muito importante, porque o amanhã vai depender de hoje. Hoje eu estou vivendo o que eu fiz ontem, né? Meu dia de hoje foi preparado pelo que eu fiz ontem. E amanhã vai depender de hoje. É por isso que muita gente diz assim, hoje é um presente, é o presente, né? E o presente é um presente. Se eu realmente agir melhor, tá? Então a gente fique certo de que nenhum de nós aqui vai melhorar só nessa encarnação, sabendo que todas as nossas vindas aqui, elas são solidárias. Então, do mesmo jeito que amanhã depende de hoje, a minha próxima reencarnação vai depender do que eu fiz nessa. Quando eu desencarnar, não é? O local que eu vou, para onde eu for, seja lá para que local eu esteja,
também vai depender do que eu fizer hoje, né? Então a gente precisa se esforçar mais por ascender, por crescer, porque isso é o que Jesus espera da gente, o crescimento, né? Então quando a gente estuda a doutrina, a gente vai compreender melhor o que é que ocorre com cada um de nós. Porque a gente vê assim, muita gente dizendo, eu estou sofrendo, Deus é injusto comigo. Não, Deus é justo, Deus é perfeito, não é? É misericordioso, é bom. Se eu sofro, não é porque Deus quis que eu sofresse, Deus quer que eu seja feliz. Se eu sofro porque eu busquei o caminho do sofrimento através das minhas escolhas ainda impensadas. Nós não sabemos ainda usar direito a nossa liberdade. Se eu perguntar aqui, vocês acham que a gente é livre? Todo mundo vai dizer, somos livres. Nós não somos livres. Nós estamos atrelados às leis de Deus. Não é? Então, lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dão uma resposta que eles dizem assim, que nós só somos infelizes porque nos afastamos das leis. E muitos de nós não sabem que leis são essas. São as leis que estão contidas lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Lá tem um bocado de lei de sociedade, lei de trabalho. Então, a gente precisa estudar aquilo para a gente se conhecer. Porque à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se libertando, vai se esclarecendo. A intelectualidade vai mostrar para a gente melhor a escolha do bem e do mal. Quando eu tenho conhecimento, eu vou escolher melhor. Então, se livrar desse negócio de, eu vou fazer assim. Não, porque a gente anda agindo como matéria. Mas quando a gente adquire conhecimento, quando a gente estuda o pensamento de Kardec, estuda a obra de Kardec, a gente vai crescendo. É como Kardec pegasse assim na mão da gente e dissesse, isso é assim, veja, pare, nunca avance num outro capítulo do Evangelho, se você não entendeu o anterior, nunca avance um parágrafo, se você não entendeu a frase anterior. Então é preciso que a gente estude, que a gente entenda, desmistifique as coisas que ele traz para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, não é? Então, que a gente, estudando, a gente sai do papel de vítima para assumir o controle do nosso progresso como espíritos imortais que somos. A gente tem que progredir, não é? Muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira ali estacionado, mas a gente tem que progredir. Isso tem que estar na nossa mente. O destino da melhora, do amor, da felicidade, isso tem que estar no nosso coração para que a gente possa caminhar a vida que a gente escolheu. Então, e é por isso que muitos espíritos vêm ao nosso encontro, porque tem espíritos que gostam de nós e vão nos ajudar nessa questão. Muitos de nós pensam só até o tema, né? Quando a gente traz inimigos desencarnados. Então, a gente também tem os amigos encarnados e desencarnados que vão nos ajudar a crescer, a melhorar, a ascender, não é? Então, Jesus, ele nunca desamparou nenhum de nós. A gente que quando está no nosso momento de agonia, de dor, de problema, a gente se afasta, mas ele está ali o tempo inteiro. E a gente não consegue, né? Nós mesmos nos colocamos distante de Jesus, somos nós, não é ele que se afasta, não. Somos nós que não temos ainda paciência, a calma de sentir, de parar, de
respirar, oxigenar as nossas células, refletir com calma. Calma. Tá tudo lá fora desorganizado, mas dentro de mim há de ter calma. Porque eu quero, porque eu busco, eu preciso. Eu faço parte de um mundo e se eu carrego a paciência e a calma em mim, eu vou refletir onde quer que eu esteja. Mas é preciso que eu conquiste essa virtude para que eu possa, né, levar onde quer que eu esteja. Vocês já estiveram no lugar? Toda vez que eu venho aqui, eu me lembro de Celinha, né? O jeitinho dela é assim, é feito isso, né? Aquela pessoa que tem calma, que tem paz, onde quer que ela chegue, a pessoa diz: olha, fulana é tão calma, ela passa tanto amor, né? Tanta atenção, tanto carinho, a gente sente no abraço, não é? A energia, o fluido, isso tudo se reflete na psicosfera da pessoa, na aura. É a mesma coisa, viu, gente? Naquela pessoa, o que ela é uma função do perispírito, né? Refletir na pessoa o que ela já tem. Como Jesus, quando ele ensinou para a gente a oração dominical, quando Jesus, convidou o Pai, né, Deus, para ir ao reino. Onde é o reino de Deus? Alguém sabe me dizer? Hã? O reino de Deus é dentro de nós. Né? Então, quando Jesus convidou Deus para vir ao reino, dentro de Jesus, no coração dele, existem todas as virtudes. E a gente, quando ora o Pai Nosso, que convida Deus a vir ao reino, venha a nós o vosso reino. O reino nosso está construído de que virtudes? Quais são as virtudes que a gente já tem para convidar Deus para vir ao reino? Tudo em nós ainda está como um grão de mostarda, esperando a vontade, esperando o esforço que a gente deve empregar por conquistar essas coisas. Então, isso é muito importante, não é? Então, a gente vai encontrar... Eu copiei, sabe, pessoal, o evangelho aqui, copiei algumas passagens, aí eu vou lendo e a gente vai comentando. E eu espero que dê tempo. A gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, de 43 a 48, a seguinte passagem. Mateus fala o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarei o teu inimigo. Jesus disse isso, né? Ele via isso. E ele chegou e disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente faz isso. Quem de nós aqui ora pelo inimigo? Eu oro. Eu, sinceramente, eu não posso estar aqui numa tribuna falando mentira. Eu oro por todos os meus inimigos. E eu sei que eu tenho. E não são poucos. Né? E Mateus continua: desse modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Deus não escolhe ninguém para fazer o bem, não, porque todos são criaturas dele, não é? E segue Mateus: se amais somente o que vos amam, que recompensa disso tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudai apenas os vossos irmãos, que fazei de extraordinário?
Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeito, assim como o vosso Pai celestial é perfeito. Vejamos que passagem bem elaborada essa, né? Aqui, Jesus mostra, ele busca o sentido do amor. Ele aqui, ele faz a gente lembrar a época de Moisés, que naquela época de Moisés, num determinado tempo, para determinadas pessoas, aquele povo precisava de leis severas. Era um povo politeísta, um povo agitado. Vem Jesus, né? Dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Veja, como toda lei, em algum momento, sofre uma mudança. Jesus, ele não mudou a lei, não. Ele não mudou a lei de Moisés. Ele apenas complementou, dizendo para nós, informando, para a gente amar os inimigos, né? Por quê? Porque quando Jesus veio para cá, para a terra, que ele é o governador daqui, ele trouxe a lei. Qual foi a lei que Jesus trouxe? Tá vendo que ninguém estudou? Terceira parte. Jesus trouxe a lei de amor, né? Jesus veio trazendo a lei de amor. Então, eu pergunto a vocês aqui, né? Alguém conhece aqui José Juvino da Silva? Jesus disse, né? Amai seus inimigos. Alguém conhece aqui José Juvino da Silva? Conhece? Ninguém conhece. Então, se ninguém conhece José, né? Logo, eu também não conheço não, viu? Eu também não tenho como ser inimiga de José, eu não conheço ele. Nós não temos como ser inimigos de pessoas que a gente não conhece. Alguém conhece Sebastião da Silva? Ele existe, mas alguém conhece? Eu não conheço. Não tenho como ser inimiga de Sebastião da Silva. Se tiver alguma Sebastião aqui, me perdoe, viu, Sebastião? Só estou usando um nome fictício que eu também não conheço. Então, para ser inimigo, a gente tem que conhecer. Não é verdade? Para a gente ser inimigo de alguém, a gente tem que conhecer esse alguém. Eu não tenho como ser inimigo se eu não conheço. E quem é o inimigo? O inimigo é um amigo que eu perdi em algum momento da minha vida. Pode não ter sido agora nessa encarnação, mas pode ter sido em outra. Ficou meu inimigo. Eis que por isso Jesus disse aquilo, né? Vamos amar os inimigos, né? Então, eu tenho nessa encarnação que resgatar os meus inimigos, mesmo que eu não os reconheça. Muito embora na pedagogia do mestre, os inimigos estão dentro da nossa casa. Muitas vezes. Por que dentro da nossa casa? Para a gente aprender a amar. Imagina só, por isso que eu falei lá no começo, né? Foi lançado o véu do esquecimento. Imagina só se a gente soubesse que um dos nossos filhos hoje, em outra encarnação, foram eles que fizeram mal a gente. Fizeram um grande mal. Aí hoje a porta no nosso lar, pedido por eles, aceitado por nós, através do planejamento reencarnatório, né? Aí a gente tem o neném, oh meu Deus, o bebê, aí a gente começa a desenvolver o amor maternal, que é o amor que é mais puro, né?
A doutrina espírita mostra que o amor de mãe, e Chico trabalhou tanto com isso, o amor de mãe. Aí tá lá aquele que nos fez mal, muitas vezes até nos matou. Aí chega como bebezinho e a gente aprende a amar. A gente dá a vida por aquele que foi inimigo, tá ali, veio da minha barriguinha, dei um corpo físico para ele. O espírito vem de Deus, o corpo físico vem de nós. Aí a gente ama e assim a gente conquista, né? Repara. Porque na lição do perdão, primeiro eu tenho que me arrepender, tenho que expiar e depois tenho que reparar, né? Então, esse inimigo, ele está só na minha casa? Não, ele pode estar em qualquer lugar. Eu não sei onde ele está. Ele pode até estar desencarnado. Como é que eu vou recuperar esse inimigo desencarnado? Mais para frente eu falo. Então, eu tenho que resgatar ainda nessa vida, né? Meu inimigo deve ter todo inimigo nosso, todas as pessoas, não é só os inimigos, não, tem algo de bom. A gente só vê o feio no outro. Por que a gente não vê o lado bom da pessoa? Principalmente dos nossos inimigos. Daqueles que se degladiam com a gente, daqueles que não têm a mesma opinião. Não é? Porque às vezes a gente intitula uma pessoa de inimigo só porque ela tem uma diferença de olhar. Eu vejo desse jeito, a pessoa vê de outro jeito, já é meu inimigo. Hoje a intolerância está tão grande que se vê assim. Então, é preciso que a gente observe isso, né? Eu só vi o outro lado, né? O lado ruim. Quando eu vejo o lado ruim da pessoa e sei falar perfeitamente daquele lado ruim, é porque eu também tenho aquele lado ruim, aquele defeito. Quem diz isso é Freud. Freud tem uma fala que ele diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque Pedro sabe quem é Paulo tão direitinho, porque ele tem o defeito. É por isso que ele sabe falar com propriedade do defeito do outro. Ficou claro isso? Não é? Então, esse inimigo, ele sempre... eu me lembrei agora, Divaldo. Divaldo tinha um inimigo. Alguém aqui lembra do nome do inimigo de Divaldo? É esse mesmo, não é? Era o Máscara de Ferro, um inimigo ferrenho de Divaldo, né? Então, Divaldo, ele sempre estava se embaraçando na vida. E esse intitulado, tem muita gente que mete pau no obsessor, viu? Eu não meto, não. Eu chamo meu querido amigo obsessor. É assim que eu tenho que tratar, porque quantas vezes eu já não fui obsessor, ou sou, que nós somos, né? Obsessor de um filho, de um marido. Às vezes a gente quer dirigir a vida dos outros, não dirige nem a da gente direito, mas quer dirigir a do outro. Né? Isso é um processo de influenciação, de obsessão. Então, esse espírito, ele vivia na cola de Divaldo. Eita, olha que termo eu usei, desculpe, viu, gente? Ele vivia muito próximo de Divaldo. Então, certa feita, Divaldo conversou com ele, né? Pediu a ele uma oportunidade. Divaldo disse assim: olha, me dê uma oportunidade de eu provar a você que eu não sou mais aquela pessoa que lhe fiz mal. Ele era inimigo mesmo de Divaldo. Me dê essa oportunidade. Aí ele pensou, né? E graças a Deus ele concedeu a oportunidade, né? Então, ele pediu isso ao Máscara de Ferro e o Máscara de Ferro continuou acompanhando ele. Né? Eles fizeram esse acordo e nesse acordo ele parou de criar aquelas situações que obsidiava lá o Divaldo. Né? Então, passaram-se anos e, certa feita, deixaram uma criança na mansão do caminho. E o próprio Divaldo dizia, né, que era uma criança horrorosa, uma criança
aparentemente, né? Isso não é palavra minha, não, é do próprio Divaldo. E deixaram essa criança e ligaram, né? Ô, Di, tem uma criança aqui na porta. E ele era muito acolhedor. Aí ele disse, bota a mansão. Ela sempre teve muita criança, é muita criança que tem ali. Criança, mas também tem, o espaço é muito grande. Então, não tinha leito para essa criança. Divaldo acolheu essa criança e deu a cama dele para essa criança. E o Máscara de Ferro viu isso, né? Então, ele aí apareceu para Divaldo e dessa vez sem aquele olhar de ódio, né? Dessa vez ele estava espantado. Ele na cabeça dele, né? Realmente essa pessoa mudou muito, né? Aí ele chegou para Divaldo e disse: agora você me convenceu. Agora vejo que você não é mais aquela pessoa do passado, né? Essa criança que você está adotando aí, que deu a sua cama, é a minha mãe. E Divaldo não sabia, né? Então, ele disse, né? Ela sempre cuidou muito bem de mim. E quem vai cuidar dela não pode ser objeto do meu ódio. Aí se encerrou a obsessão. Quem educou o obsessor? Hã? Quem foi que educou o obsessor? O próprio Divaldo, com os atos dele. Quem educa os nossos obsessores? Nós, com os nossos atos. Casa espírita não vai mudar ninguém, não. Não vai curar ninguém, não. Quem vai curar é a nossa mudança. Aí, os espíritos da casa nos acolhem melhor, porque estão vendo em nós uma mudança. Chico tinha um cachorrinho, né? Eu não sei ao certo se esse cachorro ele já nasceu deficiente ou se ele sofreu um acidente e ficou deficiente. Mas Chico sempre gostou muito de animal e ele tinha esse cachorrinho. E nessa época, em Pedro Leopoldo, se trabalhava até tarde, né? A cidade de Pedro Leopoldo é uma cidade muito calma, uma cidade muito acolhedora. E Chico trabalhava lá, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por ele. E aquele centro, de noite, era muita gente, coisa para Chico chegar em casa de meia-noite, 1 hora da noite, porque ele atendia de um por um. Quando ele chegava de noite, o quarto dele estava cheio de xixi, de cocô do cachorro. E ele tinha que limpar aquilo tudinho para ele poder dormir num ambiente melhor. E tinha uma vizinha que sabia disso, né? Então ele passava madrugada dentro no centro e quando ele voltava ele tinha que fazer isso. Quando foi um dia ele chegou, o cachorrinho estava morto, né? Aí passou alguns meses, a sua irmã chamou ele e disse assim: ô Chico, você se lembra do cachorrinho aleijado? Aí ele disse: como é que eu podia me esquecer, né, de um animal? Aí ela disse: eu vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. A irmã de Chico contou a ele, né? E disse a ele: Dona Fulana tinha pena de você, chegava de madrugada, ainda tinha que trabalhar tal. Então, para aliviar o seu trabalho, ela deu veneno ao cachorro. Matou o cachorro. Aí Chico disse assim: meu Deus, nem me diga uma coisa dessa. Ela disse: foi, é verdade, Chico. Mas Chico, aquele homem puro, Jesusinho, como deve ser tratado, o médium do amor, não tinha lugar no coração, como eu falei, das virtudes, para sentir raiva.
Ele não sentiu raiva, mas ele ficou magoado. Quem de nós perder seu animalzinho? Hoje é o bebê reborn, né? Não é mais nem o animalzinho, hoje é o bebê reborn. Quem de nós fica feliz sabendo que uma pessoa matou o nosso animal que a gente cria, né? Aí ele ficou com aquela mágoa. A tristeza invadiu o coração dele e começou a criar uma sombra no coração de Chico. Quem bem estuda a vida de Chico sabe que a aura de Chico, a psicosfera de Chico, ela foi medida pelos cientistas, ela tem uma expansão de 15 metros. E isso não estava sendo conseguido nos trabalhos que ele fazia lá no centro. Então, passado alguns dias, Emmanuel chamou ele e disse: vem cá, essa mágoa que você asila no coração está atrapalhando os trabalhos dos bons espíritos. Você precisa se livrar dessa mágoa. Aí Chico foi e disse assim: meu irmão, eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer meu cachorrinho, né? Aí Emmanuel disse: mas é preciso você esquecer. Aí ele perguntou: mas como é que eu vou fazer para apagar isso aí? Aí Emmanuel olhou para ele e disse assim: olha, você precisa dar uma alegria à mulher que matou o cachorro, né? Aí Chico olhou para ele e disse: mas como é que pode? O ofendido fui eu. Fui eu quem perdi meu cachorro que amava tanto, né? Aí Emmanuel disse: olha, Chico, a receita não é minha, não. A receita é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Valeu o evangelho. Emmanuel mandou Chico voltar a ler o evangelho, né? Obediente, resignado, Chico foi ler o evangelho lá, né? E também foi procurar saber o que era que aquela mulher queria. Porque Emmanuel disse que ele tinha que dar uma alegria a ela. Aí ele disse: Chico era muito pobre, minha gente. Às vezes Chico passava necessidade. Mas, de alguma forma, ele conseguiu saber o que era que ela queria. Ela queria uma máquina de costura. E ele não tinha dinheiro para pagar. Aí Emmanuel disse a ele, muito carinhoso, Emmanuel, se vire, procure comprar a máquina. Porque Emmanuel é assim, né? Se vire quem disse, foi eu, né? Mas Emmanuel disse, procure comprar essa máquina. Aí ele comprou a máquina em longas prestações de pequenos pagamentos e foi lá na casa da mulher levar a máquina. Quando a mulher viu o presente, ela deu um abraço nele com tanta alegria, com tanto amor. Ele ficou tão absorto, ele ficou tão impressionado que aquela mágoa se diluiu ali, na hora. Fazei o bem a quem vos persegue e quem lhe calunia. Né? Eis aí uma receita para quem comete uma imprudência conosco. Pensar dessa forma aí. A gente observa que fazer o bem é uma necessidade imperiosa. Precisamos fazer o bem. Mas para que fazer o bem? Não é? A gente não pergunta, para que fazer o bem? Então, a prática do bem é vista como um ato de amor e respeito ao próximo. E isso reflete a essência de Deus em nós, se é que a gente já consegue ter Deus em nós. Então, quando eu faço bem, quando eu pratico aquela caridade que não é só a moral, é a material, eu preciso dar de mim. Não é do meu bolso, não. Às vezes o bolso tem até um escorpião dentro que não deixa a gente tirar um dinheirinho para dar lá na casa espírita. Né? O espírita muitas vezes é assim, tem pena. Mas e o sentimento que eu emprego naquilo que eu faço? Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. É preciso que eu coloque amor nas minhas ações.
Então, o Espiritismo enfatiza que o amor e a caridade são leis fundamentais da nossa vida, né? E a prática do bem é a forma da gente expressar isso aí. A prática do bem é vista como um passo importante na nossa jornada evolutiva. Agora eu vou começar a palestra. Os inimigos desencarnados. Eu tenho que ter fidelidade ao texto, ao que Kardec botou lá. E Kardec começa o item 5 dizendo assim: tem o espírita. Todo mundo aqui é espírita ou tem alguém de outra religião? Então, tudo bem. Se não tivesse, tudo bem também. Tem o espírita ainda outro motivo para ser indulgente, como os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente do homem. A maldade não é um estado permanente do homem. Que ela decorre de uma imperfeição temporária. E que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. O que seria uma pessoa indulgente? Alguém sabe dizer o que é a indulgência? Ou o que seria uma pessoa indulgente? Uma pessoa indulgente é aquela pessoa que age com bondade, que age com amor, não é? Com tolerância em relação ao procedimento dos outros. Veja, Kardec perguntou lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele perguntou assim: o que é caridade segundo entendia Jesus? Que a gente entende a caridade diferente de Jesus. Aqui, na lição, ele fala: tem o espírito ainda outro motivo para ser indulgente. Aí eu trouxe essa questão. Por quê? Porque Jesus entendia que a caridade era a benevolência para com todos, a indulgência para com a dificuldade dos outros e o perdão das ofensas. Tudo cabe nessa lição dos inimigos desencarnados, né? Então, uma pessoa indulgente é uma pessoa que age com o coração. Lá no Evangelho, o Espírito José, ele diz mais ou menos assim, está no capítulo 10, no item 16, ele diz assim: a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, evitando que se propaguem. Eita, que a gente gosta de fofoca, né? Quando vê o defeito dos outros, a gente fala. Continua o Espírito. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios. A famosa crítica. A crítica. Muitos de nós não sabem receber uma crítica, nem a boa nem a ruim. Para mim, todas as duas são boas, principalmente a ruim. A crítica ruim me faz refletir onde é que eu tenho que mudar. A crítica boa vai massagear o ego, né? Essa já não é tão boa. É o contrário, notou? Então, quando criticais, está lá no Evangelho, né? João dizendo: quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? Quando a gente faz a crítica, normalmente nós, espíritos imperfeitos, ainda aqui no planeta Terra, a gente só critica com a maldade. Qual é o sentimento que eu estou empregando nas palavras com as quais eu faço a crítica? Porque eu posso, com essas minhas palavras, causar uma doença no meu irmão, ao qual eu estou fazendo a crítica. De repente, ele até desencarna com raiva e eu sou responsável por aquilo. Vou ter que me arrepender, vou ter que expiar e vou ter que reparar o mal que eu fiz por causa de uma crítica. Porque eu não pensei antes de falar, porque eu não pensei antes de agir. Gente, a crítica muitas vezes dói, incomoda, né? Então, aquilo que a gente critica, como eu falei, né, da fala de Freud, será que a gente não tem
aquela crítica que a gente faz ao outro, sabe que a gente não tem em nós aquilo, né? Porque a gente fala com muita propriedade do cisquinho que a gente vê no olho do outro, mas a gente não procura corrigir a trave que está no nosso olho. A gente só vê o defeito do outro. Então, quando é que a gente vai passar a julgar a nós mesmos, né? Nossos corações, nossos pensamentos, sem a gente se ocupar do que pensa ou do que faz os outros, né? A nossa responsabilidade, eu não tenho responsabilidade com meu marido, eu tenho responsabilidade comigo. Para eu crescer é comigo, não é com o outro. O outro vai ter o tempo dele, eu vou ter o meu, né? Então, quando é que a gente vai deixar esse cisco lá do olho do outro e tratar da trave do nosso? Então, continua o evangelho, né? A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária, como eu li, né? O homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Todos nós aqui vamos prestar atenção no verbo. Estamos imperfeitos. Nós não somos. Nós estamos. É temporário isso, né? Mas ainda tem aí um longo caminho para a gente começar a reverter essa situação aí. Continua o evangelho dizendo, sabe ainda que a morte só pode livrar da presença material dos inimigos. Olha, o título é o inimigo desencarnado. Que esse pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Ó, que beleza. Assim, a vingança falha e não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode continuar de uma existência para outra. Então, a gente sabe que logo após a nossa morte, né, a gente continua sendo a mesma pessoa. A gente só se livra do corpo. O espírito continua com seus defeitos. O que é que a gente leva daqui? As virtudes e os defeitos. O que é que eu estou fazendo agora para construir isso? Então, para eu sair daqui, eu quero sair melhor, eu tenho que me trabalhar. A única coisa que muda é isso. Eu não tenho corpo físico, né? E ninguém, quando a gente morre, a gente não vai virar santo porque morreu, não. Vamos estudar o livro Céu e Inferno, na sua segunda parte. Tem ali inúmeros depoimentos de pessoas que morreram, que vêm trazer para a gente o que foi que aconteceu, como foi que foi recebido. A gente fica olhando só o nosso lar, que André Luiz chegou lá no umbral. A mãe dele estava lá? Estava não. A gente tem mania de dizer, não, fulano, mamãe vai buscar fulano. Vai não, às vezes nem vai. Mamãe às vezes está tão bem, né? Vem outro espírito, porque Jesus não desampara ninguém. Mas a gente precisa observar o que a gente está fazendo hoje, né? Continua o evangelho. Cabia ao espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo a seu malgrado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo até se fazer de um inimigo um amigo antes e depois da sua morte. Por isso que eu estou dizendo a vocês, quando a gente ora e muda de comportamento, a gente educa os nossos queridos amigos obsessores. Divaldo conseguiu fazer isso. E por que a gente não consegue? Somos diferentes de Divaldo em quê? Em nada. Né? Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constituiu instrumento de que a justiça de Deus se serve
para punir aquele que não perdoou. Nessa parte aí, Kardec argumenta a ideia de resolver o problema do ódio com o sangue, né? O espiritismo vem por meio das relações, né, das leis entre o mundo visível e invisível, ele mostra ali que existe o perdão e que a gente pode se utilizar do perdão para fazer de um inimigo um amigo, não é? Além disso, o bom comportamento pode transformar, pode educar. A gente não sabe o poder que tem uma transformação começando em nós, dentro do nosso lar. Se eu não lido bem com 2, 3 pessoas dentro de casa, como é que eu vou lidar na sociedade com as outras pessoas? Se eu não me educo ali, não é? Então, e continua o item 6. O relógio daqui anda ligeiro, né? Pode-se, pois, ter inimigo entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade de provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação. Olha só, as provas devem ser aceitas com resignação, como uma boa consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, igualmente devemos ter para com os que estão desencarnados. Mas e o que é a obsessão? Isso aí é tema para outra palestra, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec colocou tudo o que é falando sobre a obsessão ali. E ele diz assim, né? Dentre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão. A obsessão é o império que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. A obsessão é um império que os espíritos exercem sobre algumas pessoas. Essa influência é exercida por espíritos inferiores que buscam dominar e controlar o indivíduo, causando-lhe constrangimento e dificuldade. Qual é a natureza dos espíritos que habitam o planeta Terra? Qual é a natureza? São espíritos puros? Nós somos espíritos puros. Que qualidade de espíritos somos nós? Somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos, não é? Eu não quis dizer... Você não está errada não, você está certa. É porque eu não quis usar essa palavra, mas vou dizer o que ela diz. Espíritos inferiores. Nós ainda somos assim, né? Nem sempre um espírito inferior, ele é um espírito mau, não. Eu sou um espírito inferior, mas eu não sou de um todo mal, né? Então, eu posso provocar uma obsessão em qualquer pessoa? Posso. Quantas vezes eu não obsidiei o meu marido, o meu filho? Porque a obsessão começa com uma influenciação. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Agem os espíritos em nosso pensamento muito mais do que a gente imagina. Agem de tal forma que muitas vezes são eles que nos dirigem.
Aí eu pergunto, que tipo de espírito a gente dá acesso? Qual é? Como é que eu vou saber disso? Vocês sabem disso? Qual é o tipo de espírito que nos rodeia? É simples. Basta a gente observar o que é que a gente pensa, o que é que a gente faz, o que é que eu estou fazendo hoje. Vocês estão vendo que eu estou insistindo nessa tecla, né? Então, a obsessão, ela pode se manifestar de diversas formas, desde a simples influência moral até a perturbação completa das faculdades mentais. Vocês se lembram do Hospital da Tamarineira? Quantos espíritos estavam ali perturbados por conta de obsessão? Não é? Às vezes nem tinha mesmo aquela doença. Pode ser que tinham, né? Porque às vezes o negócio é tanto tempo, né, que termina perturbando mesmo. O número da Tamarineira é 2130. Quando a gente passa ali naquela rua, hoje ela é um parque, né? Eu me lembrei, porque quando eu era mais nova, jovenzinha, eu passei um tempo com a minha tia, e ela, quando queria me castigar, ela fazia, olha, fique quieta, senão eu vou levar você para 2130. Aí eu dizia, o que é a 2130? Aí uma vez a gente passando na frente da Tamarineira, ela disse, veja o número que tem aí. Eu disse, 2130. Eu olhei para ela, eu disse, você quer me deixar aqui? Se você não se comportar, eu deixo você aí. Era na coação, né? Mas Emmanuel, ele vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, no capítulo 27, o capítulo intitulado Obsessão, ele diz assim, que a obsessão é o fenômeno de reflexão pura e simples. Ela não ocorre tão somente dos mortos para os vivos, não é? Porque, na essência, muitas vezes aparece entre nós, os próprios espíritos. Quando Emmanuel define esse fenômeno da obsessão como sintonia ou afinidade, ele diz que por trás de todo processo obsessivo existe um espírito encarnado ou desencarnado que tem um certo grau de afinidade com a gente. Ele só se aproximou porque viu em nós afinidade, né? Então, a obsessão, ela ocorre por afinidade. Então, a compreensão das causas, do mecanismo da obsessão, né, desse processo obsessivo, ele vai entender e vai tratar isso, ele vai dizer que até mesmo a obsessão ela pode ser tratada como um processo de evolução, né? Eis que por isso é preciso perdoar. Eu estou com obsessão. Aí eu venho para cá, para a instituição, vou fazer o atendimento fraterno, não significa que eu vou ficar logo boa, vou fazer o atendimento fraterno, a casa orienta assistir a palestra pública, tomar o passe, estudar o evangelho, fazer o evangelho no lar, a terapia da água fluidificada e muitas outras coisas. Aí eu estou indo bem, né? Na reunião, que a gente não deve chamar reunião mediúnica, é reunião espírita, os nossos queridos amigos obsessores vão se manifestar lá. E lá, os espíritos, o dialogador, muitas vezes, ele planta a sementinha, porque dialogador ou doutrinador nenhum vai doutrinar um espírito por 5 minutos, não, minha gente. Né? É a equipe espiritual que vai educar aquele espírito. Muitas vezes na reunião espírita, a gente, muitas pessoas no local de um dialogador, quando termina aquele diálogo, diz assim, venha meu irmão, olha, tem uma maca aqui, suba nessa maca que você vai ser conduzido. Minha gente, isso não existe. O espírito obsessor, ele tem que ficar. Ele não vai ficar aqui não, ele vai ficar lá.
no mundo espiritual, ele vai ser educado por lá. E a gente manda o espírito embora, vai embora. Vai assistir ali a palestra. A gente nem sabe. Isso é uma função da equipe espiritual. A equipe material tem que pensar de outra forma, tem que elevar o padrão vibratório da reunião, orar, né? Enfim. Então, na obsessão, é necessário haver sintonia para que se estabeleça esse processo. Lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver essas questões a partir da questão 459, que foi a que eu falei. Agem os espíritos, né? Até a 472. Lá na questão 459, diz muitas vezes que são os espíritos mesmo que nos dirigem. Então, é bom saber que tipo, como eu falei, que tipo de espírito nos dirige, não é? Então, segundo Kardec, ele ali na questão 100, ele vai dar uma gama de espírito, ele vai mostrar ali os tipos de espírito, as classes, tá tudo ali. Então, como é que dá essa influência? Vamos imaginar o universo, né? E vamos imaginar o planeta Terra. O planeta, ele está envolto ao fluido cósmico universal, está mergulhado no fluido cósmico universal, né? Então, a ação do nosso pensamento e da nossa vontade, nesse processo aí, cada criatura, cada um de nós vai funcionar como receptor e como emissor de fluido, de energia. Então, quando a gente pensa, a gente sintoniza com aqueles que pensam iguais a nós. De quem é o primeiro pensamento? Essa é uma pergunta que tem lá no Livro dos Espíritos. É nosso. Então, quando a gente pensa e a gente atrai esses espíritos, potencializa o nosso pensamento. Então, o primeiro pensamento é nosso. Somos nós que buscamos essas coisas. Então, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra, no espaço, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado. Está parecendo aquela regrinha de 3, né? Mas é assim mesmo, né? Então, isso vai estabelecer aí essa corrente fluídica de um para o outro, transmitindo pensamento. Por exemplo, quando a gente pega o celular que liga para alguém, a gente vê o mecanismo acontecer. Não, a gente sabe que a outra pessoa atende. É assim. É dessa forma. Aí a conexão é feita, né? A gente influencia e a gente é influenciado, né? E é bom que a gente pergunte por quem é que a gente é influenciado. Então, todos nós sofremos influência, todos nós e vice-versa, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente pensa eu vou terminar. Quando a gente pensa numa pessoa, uma pessoa da nossa família que já desencarnou, uma pessoa que fez alguma coisa que a gente não gostou. Quando a gente pensa e fala daquela pessoa daquele jeito, a pessoa sente. Então, vamos mudar isso. Ao invés de falar do que ela fez, vamos agradecer a oportunidade a Deus de que ela tenha feito aquilo, de a gente poder fazer a prece por ela. Transformar um inimigo em amigo, ainda nessa encarnação, né? Eu vou pular aqui um bocado de coisa, porque chegou a hora e Silvinha... Então, quando a gente perdoa, gente, vamos... É só isso aqui, né, para dizer. Quando a gente perdoa verdadeiramente, né, a gente reduz problema de coração, de pressão, a gente reduz tanta coisa na nossa vida, né? A nossa saúde física, a nossa saúde mental fica melhor. Aumenta até a prosperidade, porque a gente pensa de outra forma. Então, perdoar faz bem. E perdoar é a tarefa mais árdua do amor. Então, se a gente realmente tem vontade e se esforça, que a gente procure estudar o perdão e trazê-lo para dentro de nós, para que a gente possa perdoar e também oferecer o perdão, porque o perdão é libertador.
Muita paz para vocês e feliz dia dos namorados. É, Santo Antônio. Muito bem. Então, meus amigos, olha aí, né? Tem uma frase de Emmanuel que diz que a gente começar com Cristo é fácil, permanecer com Cristo é fácil, mas terminar com Cristo é crucificar-se. Então, quando nós vemos a abordagem da nossa amiga falando todo esse caminho, né, do perdão, todo esse caminho dessa abordagem, a gente fica realmente se perguntando, será que a gente está já desse nível, né, preparado para a gente desculpar, para a gente deixar, não ser, deixar de ser indiferente, não é? Aqueles que ainda nos agridem. Veja que caminho difícil, porque é difícil, não é? Não é nada fácil. Não é uma coisa que simplesmente a gente acordou, pronto. Me agrediu, foi, né, fez um monte de coisa para a minha vida, eu estou de boa. Não é assim, né? Tem todo um caminho, desse caminho, dessa evolução, quando ela termina dizendo aqui, como a gente vai se sentindo também aliviado quando a gente deixa essa mágoa ir embora, porque essa mágoa dói, é dentro da gente, né? Diz que a gente não perdoar é um veneno que a gente está tomando todo dia, né? Então é um caminho, na verdade, da sabedoria. Quando Cristo nos fala, né? Perdoar enquanto estás a caminho, né? É porque é um caminho da sabedoria. Então é isso. A doutrina espírita e entendermos sobre esses inimigos desencarnados quer dizer o quê? Que não se muda, simplesmente quando desencarna passa a ser diferente, ou aquele que a gente agrediu, ou aquele que tinha alguma diferença conosco vai se tornar diferente. Não é assim. Nós seremos os mesmos. E as nossas atitudes vão repercutir naqueles que nós agredimos do mesmo jeito. Por isso que é importante orar pelos inimigos, porque a oração, ela, de uma mãe, arrebenta as portas do céu. Quando a gente ora com amor, isso não acontece, né? Muito obrigada, viu, minha amiga querida? Tá aqui, muito bom. A gente quer agradecer a todos que tiveram, aqueles que fizeram as doações para a nossa caravana, né? A gente está indo sábado para um jardim, cada 2 meses a gente vai aos interiores fazer essas entregas, e tá tão engraçado esse mês, viu? Porque eu digo assim, que, olha, quando a gente pede a Deus ajuda, você se prepare, porque quando Deus manda, Ele manda em abundância. Gente, esse mês foram 6 toneladas de alimentos que a gente recebeu, saímos distribuindo para as outras casas e cresce maravilhoso. Hoje chegou um caminhão com doações aí. A gente já tinha 200 quilos de feijões e arroz. Aí chegou mais 400 daqui. Eu disse, Jesus, oh Deus de abundância. Então, maravilhoso, né? A gente tem, além de levarmos alimentos para os nossos amigos e algumas subsistências, né, para eles, a gente escolhe algumas famílias para realizar alguns sonhos. A gente pergunta o que eles gostariam de ter, né, ou para realizar começar algum trabalho. E famílias muito pobres, né, e 3 deles queriam uma geladeira que não tinha. Graças a Deus a gente vai conseguir levar a geladeira, né, as 3 geladeiras, aí. Tudo isso com as doações, né? A gente conseguiu reverter isso em doações. Então é isso, né? É para isso, é esse grande propósito, né? Muitas vezes a gente está vivenciando coisas que doem a nossa vida, às vezes a gente está numa semana difícil, a gente está passando por processos de dificuldade, está sofrendo dentro da gente. Mas quando a gente abre a porta do nosso coração para ajudar, principalmente aqueles que estão
passando por coisas às vezes mais difíceis, abre uma porteira de amor muito grande dentro de nós e a gente assim teve um significado, né? Então é para isso. Quem está vindo à nossa casa pela primeira vez? Nossa querida Pri. Alguém mais está vindo à casa pela primeira vez? Né? Nossa querida Priscila, aqui. Seja muito bem. Quem mais? Seja muito bem-vindo à nossa casa. A gente tem o hábito de ofertar o Evangelho. Quer pegar agora? Depois eu vou autografar ainda para você. A gente dá o Evangelho, essa bússola de luz, de amor, né? Para aqueles que vêm à nossa casa a primeira vez, tá? Final aqui da palestra, da prece, venha receber. Queremos lembrar também o nosso seminário que vai acontecer em agosto, as Cartas de Paulo. A terceira edição, todo ano a gente faz esse seminário, dessa vez, Carta aos Coríntios. A gente vai estar aqui com o Severino Celestino, Vitor Hugo e o Álvaro Moderheim, lá de São Paulo. Todos esses estudiosos aí das cartas de Paulo vão trazer todo esse ensinamento. É um dia maravilhoso, né, Márcia, que vai todo ano. Então, é um dia que a gente fica ali com música, tem praça de alimentação, tem Jesus, tem Paulo, tem encontros, e toda a venda dos ingressos será revertida para a construção da nossa sede da ONG Caminho do Bem, né? Que nós fazemos as assistências de saúde. Então, comprem os ingressos, a gente já está vendendo aqui, tá? Vai ser realmente maravilhoso. Vamos então, a gente vai ter passos agora no final, tá? Vamos fazer a nossa prece. Você faz, minha querida, por favor. Vamos fechar nossos olhos e pensar em Jesus. Trazer a imagem do mestre amigo para a nossa tela mental. Querido amigo de todas as horas, Jesus, ainda estamos aqui, Senhor, reunidos e unidos em Teu nome, para Te agradecer esse momento de reflexão, momento de acolhimento aqui na Casa Espírita, momento de amparo, de troca. Agradecemos a Ti, Senhor, as bênçãos que recebemos aqui na noite de hoje, dos espíritos benfazejos, que tanto nos querem bem, a troca fluídica realizada, cuidando de nós, do nosso corpo físico e do nosso espírito, com muito amor. Agradecemos, Senhor, por esses benfeitores e pedimos que eles alcancem o objetivo que sempre cada um deles tem. Agradecemos também, Senhor, por estarmos aqui e recebermos tudo que recebemos. Pedimos, Senhor, proteção para todos aqueles que não conseguiram, como nós, chegar até aqui, mas que possam receber também, tanto quanto nós recebemos. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, mesmo sendo um planeta de provas e expiações, ainda tem muito amor. Que os nossos corações possam refletir o amor de Jesus através de tudo aquilo que fazemos com o outro, para o outro e no outro. Envolve, Senhor, os nossos corações em muito amor, em muita paz, em muita paciência. Tu sabes que as nossas mãos ainda andam muito vazias, mas a proposta é de crescimento, de melhoramento. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos, hoje e sempre. Fica conosco, Jesus,
e obrigada por tudo. Que assim seja.